Olá, hoje eu vou comentar sobre um assunto que diversos pacientes, quando retornam na consulta, me perguntam, geralmente logo após ler o laudo dos exames, que é em relação à articulação facetária. Então, o que é e para que serve e por que dói tanto em alguns casos, né? As articulações, né, facetárias são essenciais para a estabilização e movimentação da coluna vertebral. Sem elas, seria praticamente impossível os movimentos de torção da coluna, movimentos também de flexão e extensão da coluna. As facetas, que também são conhecidas como articulações zigoapofisárias, são bem pequenas e estão localizadas na parte posterior das vértebras, ou seja, na parte de trás das vértebras. E a faceta, em conjunto com os discos vertebrais, possibilitam a flexão, conforme falado anteriormente, rotação e também mais um movimento que a gente chama de flexão lateral, que seria a inclinação para um lado e a inclinação para o outro lado. Tá? Então, nesse modelo anatômico aqui, o segmento de coluna, que é o osso na parte de cima, o corpo vertebral superior, o corpo vertebral inferior. No meio, esse aqui é o disco, e na região posterior da coluna, que são que a gente encontra a articulação facetária, que são essas articulações menores aqui, uma de cada lado, e ela é responsável por tudo isso que a gente comentou agora. E mais, ela consegue absorver cargas da coluna, principalmente na região lombar. Uma outra função muito importante é proteger as raízes nervosas espinhais. Tá? A gente olhando aqui, esse amarelo aqui é a medula, tá certo? E saem as raízes que seguem o seu caminho, né? Mas aqui nessa região a faceta ela ajuda a proteger a raiz nervosa, tá? E um último ponto está ligado a uma importante característica das facetas, né? O fato delas estarem ali rodeadas por bastante terminação nervosa, por nervos. Isso faz com que qualquer alteração nessa estrutura ao redor da faceta ou na própria faceta provoque dores na coluna. Isso ocorre principalmente na parte inferior da coluna lombar, principalmente nas vértebras L4 e L5. Tá? Mesmo com o suporte fornecido pelo ligamento ilio-lombar, que é um importante ligamento que nós temos na região da coluna lombar, a parte mais baixa das costas sofre muita pressão, né? Então essa região mais baixa de L4, L5, L5, S1, que é no finalzinho da coluna, ela recebe muita carga, muita pressão. Se essa pressão provocar qualquer tipo de desgaste, vai provocar uma inflamação naquela região e aí vai provocar uma degeneração na faceta, que isso vai levar à dor, né? E aí quando tem qualquer sintoma de dor nessa região posterior da coluna, é muito importante procurar o especialista em coluna. Tá? O tratamento ele é sempre individualizado para cada paciente, né? Tem que levar em consideração as particularidades do desgaste. Cada paciente ele reage de uma maneira ao desgaste da coluna, à inflamação da coluna, a qualquer doença da coluna. Então é sempre um tratamento individualizado para cada paciente. Mas o tratamento pode ser com fortalecimento da musculatura paravertebral, medicação específica, esse seria o tratamento conservador. E em caso de falha, né, desse tratamento conservador, ou seja, apesar do paciente estar fazendo tudo direitinho, né, a fisioterapia, um pilates, tomando o remédio direitinho, e mesmo assim a dor ela não melhora, nesses casos pode ser realizado a infiltração da faceta, né, guiado por ultrassonografia. Essa infiltração é um procedimento eficaz, minimamente invasivo e pode ser realizado a nível ambulatorial, ou seja, a gente consegue fazer essa infiltração no consultório, evitando aí a ida no hospital e a internação hospitalar.